seja bem-vindo ao nosso Resenha Caiçara no dia de hoje. Hoje é o dia 28 de agosto, última segunda-feira do mês de agosto. Tá muito friozinho aqui em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, mas graças a Deus estamos cheios do Espírito Santo. Seja bem-vindo ao Resenha Caiçara. Se você ainda não é inscrito, aproveite essa oportunidade. A sua inscrição faz muita diferença para as nossas vidas e para que esse canal cresça. Então, não perca a oportunidade. É de graça. É de graça. É só apertar o botão no inscrever-se que você está dando uma baita ajuda para o Resenha Caiçara. E outra, o seu like também é muito importante e é de graça. Dá aquele like, comente e compartilha. Então, seja bem-vindo todos ao Resenha Caiçara. Hoje é um convidado super especial, sim, é um convidado lá da Junta de Missões Nacionais, onde ele faz um projeto maravilhoso, o projeto da Cristolândia. Está aqui conosco nosso reverendo, né? Nosso pastor Luciano, coordenador da Cristolândia de São Paulo. Seja bem-vindo, amado querido pastor Luciano. E também está conosco aqui também o nosso irmão Josimar, da Aiblin, e também o missionário do trem, nosso irmão Anderson. Sejam todos bem-vindos ao Resenha Caiçara. Tudo bem? Amém. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês e falar um pouquinho do que Deus tem feito nesse tempo aqui em São Paulo, entre as vidas que estão em vulnerabilidade social, drogadição e os desafios que Deus tem nos apresentado aí para que possamos transformar essa realidade. Amém. E também acaba de entrar aqui também o nosso irmão, amado querido, nosso irmão Roberto, o missionário radical metropolitano. Ele está na rua, mas está ouvindo o Resenha Caiçara aí, está junto conosco. Abre o microfone, servo de Deus, para a gente ouvir sua voz. Eita, não consegue abrir lá. Mas fala aí, Josimar. Abre o microfone, amado. Deus abençoe vocês aí. Fala, meu irmão, beleza? Eu tô aqui na casa do pastor aqui, ó. Eu só vou ouvir a reunião, tá bom? Esse é o nosso resenha. Uma reunião aqui mesmo, pastor Luciano. Tudo ao vivo, pastor Luciano. É ao vivo. Resenha Caiçara é assim. É tudo ao vivo e a cores. Fala aí, Josimar. Mais um dia aí, mais uma segunda-feira, né? Ouvindo aí o que Deus tem para nós. E hoje, né, com o pastor Luciano. O pastor Luciano aí é uma referência para nós aí. Cuida né, coordena toda a Cristolândia aí do estado de São Paulo. Deus abençoe também o Anderson. Anderson é um missionário que não tem medido esforço todo final de semana, tem a sua vida secular, né, durante a semana, mas final de semana sempre está em algum lugar aí para fazer missões. Deus abençoe também você, Ricardinho. Deus abençoe a todos. E vamos bater um papo gostoso aí. Fala, irmão Rampazzi. Dá Meus queridos, meus consagrados, Ricardo Máximo, Betão, deve estar jantando na casa do pastor, né? Pastor Luciano, é uma alegria, um privilégio, Senhor, te conhecer. Te conheço pouco, né? Vi você no acampamento, mas tive o privilégio ano passado, acho que foi em novembro, dezembro, sou de Mogi das Cruzes, participar de uma busca ativa lá com o Cleito, com os meninos lá. Tem visto que Deus tem usado a vida de vocês. Pouco tempo que vocês estão aqui em São Paulo, mas a gente tem visto que Deus tem usado para a glória dele. Continue assim, nossa oração, que vocês continuem avançando para a glória de Deus. E o Josimar, servo, amigo, abençoado, né? Um homem que também, para a glória de Deus, tem trabalhado aí nesse litoral aí, participamos um pouco ali, não tem como não falar ali de São Sebastião no Alcampe, ali, pós-Alcampe, aquela chuva que teve, né? E a gente tem visto que os irmãos têm trabalhado, tem acompanhado aí, tem postado no grupo dos homens, né? Os PGMs, e continua assim, meu irmão, Deus abençoe. Eu creio que essa reunião hoje, a Resenha Caiçara vai ser diferenciada, porque quando tem Cristolândia, meu amigo, é bênção de Deus, amém?
Amém. É isso aí. Pastor Luciano, esses dias eu estava conversando com um colega, né? E a gente sabe que para trabalhar, Deus ele usa os seus servos, né? De maneira. Foi até com o Anderson mesmo, relacionado até a Cristolândia, não foi, Anderson? Semana passada, o chamado específico, até ele usou uma palavra para o Luciano, dizendo assim que ele serviu aí, né, na Cristolândia aí, não sei quantos dias, mas ele disse que aí a situação na Cristolândia são os homens que trabalham com as pessoas que têm esses vícios, tem um preparo especial, né, que realmente tem que ter um chamado, e aquele chamado fervoroso. E pastor, no seu dia a dia, eu queria saber, assim, quantas unidades tem hoje no estado de São Paulo, da Cristolândia, e sabemos que o foco mais é aí na Cracolândia, aí na cidade de São Paulo, mas existe, não só no estado de São Paulo, existe no Brasil, é claro, mas o senhor é responsável pelo estado de São Paulo. E quais são os avanços, pastor, que os irmãos estão tendo nas unidades, especialmente aí na cidade de São Paulo? Ah, sim. Nosso desafio aqui da Cristolândia, nós temos hoje 9 unidades físicas e estamos funcionando com 13 unidades que representam a fase 1, fase 2 e fase 3. Essas fases são divididas para que a gente possa trabalhar especificamente com cada um dos alunos para que possamos desenvolver atividades afim. Só fazer um mapeamento, se eu posso assim dizer, do que é feito essa abordagem da Cristolândia. Nós fazemos ali a abordagem social, onde nós buscamos essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, estão em rua, parte da drogadição, e nós trazemos ela para que possa fazer parte da triagem. Desses 30 dias que eles irão ficar conosco, é feito ali a avaliação médica, é levado ali para os hospitais, vê a questão de documentação, estando tudo ok, então eles estão aptos a participar do processo Cristolândia. E aí eles vão ficar na unidade 1, e é uma das nossas chacras, e ali ele vai ficar até 9 meses, é o período de estudo, é o período de capacitação, é o período onde que aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, ele vai ser apresentado, onde nós temos ali pastores, pessoas que vão se dedicar, missionários que vão estar ao lado dele, para que ele possa conhecer. Nós precisamos lembrar que nós trabalhamos com os dois públicos, o masculino e o feminino. Nós temos a unidade feminina também, que ela está atuando também para buscar essas vidas que estão perdidas. E aí nós temos visto esse número crescente de pessoas em drogadição aqui em São Paulo. Em 2012, aproximadamente, nós tínhamos de 6 a 8 mil pessoas. Hoje, segundo os estudos, nós estamos chegando ali em pessoas que estão em rua e também, de alguma forma, estão envolvidas com algum tipo de dependência química, aproximadamente 90 mil pessoas. É um número muito alto aqui no estado de São Paulo. Isso a gente fala na capital, na cidade de São Paulo, mas também nas demais cidades onde nós sabemos que tem aquelas pequenas cracolândias, pequenos pontos onde são distribuídos o crack, e nós temos recebido pessoas de vários locais. Então, o que é a Cristolândia e quais são os desafios que nós temos para esse tempo? Eles ficam conosco até 9 meses, esse é o período que nós temos a oportunidade de fazer esse evangelismo, e ele passando dessa fase também é o desafio da reinserção. Ele vai, depois de um ano, de 9 meses, ele fica conosco ali para ser encaminhado para estudar, para fazer cursos de capacitação, para o retorno à família. Nesse momento agora, o primeiro momento, a primeira fase, a família vai até a unidade. Agora ele já pode pegar um final de semana, ir lá visitar a família, se identificar, ver como é que ele está sentindo, como foi a sensação de sair sem ser acompanhado. Então, nós vamos acompanhando todo esse progresso do aluno no período que ele está conosco. E ele fica conosco até 2 anos. É o período que nós entendemos que
a gente consegue contemplar todas as etapas, que é a reinserção familiar, o ingresso dele em alguma igreja que vai estar capacitando ele para dar continuidade à sua vida, e também a questão do trabalho, e que é muito importante a gente pensar que não adianta só retornar esse aluno ou essa aluna para o mesmo local sem dar subsídios a ele, principalmente quando a família, a questão de igreja, e também para que ele possa ter condições de trabalhar, de se ocupar e não precisar voltar para a mesma dependência ou estado de rua que muitos deles se encontram. Nós temos no Brasil 42 unidades e 64 fases de atendimento. Então, nós estamos aí distribuídos ao longo desses 14 anos de Cristolândia. Aproximadamente, nós já atendemos entre 135 mil pessoas. Então, é um desafio muito grande, isso em todo o Brasil, né? Quando a gente faz esse levantamento, em todo o Brasil, nós já alcançamos mais de 135 mil pessoas que estão nessa situação. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, muitas delas já saíram das drogas, voltaram para a família, estão trabalhando. Nós temos muitos que são parceiros hoje da Cristolândia, que de alguma forma estão conosco ali, ajudando, auxiliando, estão levando outras pessoas também para que possa ser discipulada, acompanhada pela Cristolândia. É um pouco dos nossos desafios que nós temos aí no dia a dia, aqui em São Paulo, principalmente nessa realidade da maior cracolândia que nós temos no Brasil. E aqui nós precisamos muito, né, dessa intercessão, do envolvimento, engajamento das igrejas. Amém. Anderson, contigo. Pastor Luciano, qual a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas hoje na Cristolândia, né? Que antes da pandemia tinha um número, eu acredito que pós a pandemia, sei que você está há pouco tempo aqui, mas tem alguma estimativa de atendimento? Quantas pessoas estão sendo atendidas ao dia? Ao dia nós temos a média de 70 pessoas. Isso vai variar o dia de atendimento social, que tem banho, corte de cabelo, para os demais dias que é só alimentação e só alimentação, café da manhã e o almoço. Geralmente na terça e na quinta-feira são os dias que nós estamos distribuindo eles para café da manhã e almoço, e nesse período nós ali ministramos a palavra de Deus, nós sentamos, aconselhamos um a um, tem muitas vezes psicólogos e outras pessoas que vão lá para que também nos auxiliem nesse momento, mas no sábado é o dia que nós temos uma concentração um pouco maior, porque no sábado é o dia do banho, então seria muito bom nós conseguirmos fazer essa atividade do banho mais dias, porque nós teríamos mais acesso a eles, uma rotina de acompanhamento mais individualizado. Então, aproximadamente, nós temos ali de 60, 70 pessoas que vão, por exemplo, sábado agora tinha 70 pessoas que foram assistir o culto e participar ali conosco. É um pouco rotativo isso, mas depende das demandas também. Por exemplo, se tiver outra ação que alguma outra igreja, ou até o Estado esteja fazendo, isso vai mudar também em comparação à realidade que a gente encontra do dia a dia normal. Isso só na cidade de São Paulo, né? Sem contar as outras unidades, né, pastor? Isso, sem contar as outras unidades. Cada uma delas tem as suas demandas, suas atividades, e geralmente a gente tem incentivado para que elas possam também participar junto com as igrejas de ações sociais voltadas a esse público que precisa de recuperação, que vivem em drogadição. Certo. Pastor, aproveitando o gancho que o senhor falou, que tem essa rotatividade aí em São Paulo, mas também o senhor tinha falado antes que tem as fases, né? No caso aí, a fase de São Paulo é só para o atendimento assim, de banho, de acolhimento, uma refeição ou outra, mas as unidades tem aquela que o senhor falou, passa até 2 anos para recuperação, né? Então, são vários locais que vocês podem, dependendo da demanda, você realoca, né, essas pessoas, né?
Isso, nós temos aqui a Missão Batista, que é o período de triagem, mas nós temos unidade, que é a unidade 1, em Praia Grande, nós temos a unidade 1, que é em Parelheiros, nós temos a unidade 1 em Presidente Prudente, Piratininga, nós temos a unidade 2 em Piratininga, nós temos a unidade 2 aqui em Santana, nós temos a unidade 2, triagem, unidade 1, unidade 2 feminina, que está em Indaiatuba hoje. Suzano também nós temos a unidade 1, e em muitos momentos elas também fazem o acolhimento, porque quando nós temos uma demanda muito grande de pessoas que querem participar do trilho Cristolândia, então nós abrimos. Não é o ideal, mas a gente tem tentado, quando tem vagas, fazer essa reposição de pessoas para que possa seguir o trilho. Certo, certo. Nesse caso aí, pastor, de período, né? Aí tem também a questão dos voluntários, né? Os voluntários, como é que funciona aí, se em alguma igreja, algum voluntário que estiver ouvindo quer servir a Cristolândia de maneira voluntária, um final de semana, um dia, como é que isso acontece? Isso, nós temos aqui muitas ações que são feitas semanalmente. Nas unidades que estão em chácaras e nesses locais que nós compartilhamos, pastores e missionários, eles vão para as unidades e ali eles vão fazer o estudo bíblico, alguns deles vão fazer cozinhar. Por exemplo, as igrejas marcam um sábado ou domingo e a igreja vai com a união de homens, vai com as mulheres, eles vão ali fazer alguma atividade específica, jogar bola, fazer um almoço para os alunos. Isso tudo é importante no processo de ressocialização. Eles estão entendendo, os alunos, e a gente traz essa mensagem para os alunos que hoje eles são um em Cristo, através da ação com o Senhor Jesus Cristo. Então, eles são parte da igreja. E ali, a igreja ela é muito importante nesse momento. Então, eles não estão sozinhos. Isso a gente tem deixado bem claro para os alunos e para as igrejas. Agora, também, ser missionário e voluntário, hoje nós comemoramos o Dia do Voluntário. Eu vim dessa área. Eu servi na Cristolândia como voluntário por um bom tempo, até que a Junta de Missões nos convidou para que nós pudéssemos integrar no campo missionário, estar à frente aqui do estado de São Paulo, da Cristolândia. Eu venho dessa realidade. Eu estava ali na unidade de Brasília, e ali eu cortava cabelo, eu dirigia o ônibus, ali eu auxiliava com o discipulado, com as orientações, acompanhamento com os alunos, ir à agenda, fazer busca ativa. Então, sempre estava envolvido como um voluntário. Eu era pastor da igreja, mas sabe aquela segunda paixão de estar desenvolvendo essa atividade ali com a Cristolândia. Então, aqui em São Paulo, de que forma, se você deseja fazer parte desse time, se você deseja estar, nós temos ali uma rede de voluntários que semanalmente estão conosco. Eles vão na terça-feira, na quinta-feira, alguns vão no meio de semana, em outros dias da semana, quarta e sexta. Eles estão ali conosco, nos dando suporte, porque em muitos momentos nós precisamos levar os alunos a um posto de saúde, nós precisamos levar o aluno para tirar um documento. Então, como a nossa equipe é pequena e o número de alunos é muito grande, então nós dependemos também desse suporte que os missionários prestam à Cristolândia. Geralmente, outros dias também, pastor, eu queria ser voluntário ali na cozinha. Então, nós temos alguns voluntários que, especificamente, eles vão direto para a cozinha e eles nos auxiliam ali. Nós temos pastores que ficam responsáveis pelo estudo bíblico, pelo discipulado desses alunos no período que estão conosco. Também nós temos outra modalidade que chamamos Cristolândia Tour, onde que a igreja ela é convidada para, ali com sua união de homens, jovens, adolescentes, a viver um dia de Cristolândia. Nós tivemos aí alguns irmãos que estão vindo participar aqui conosco. Geralmente eles ficam sexta, sábado e domingo, e nesse tempo é um intensivão, como nós chamamos aqui, é uma mini Jesus Transforma Cracolândia. E eles vão viver o que o missionário vive no dia a dia.
a parte dos estudos bíblicos, a parte da buscativa, entrar lá na Cracolândia, evangelizar, trazer essas pessoas para que possam ser acompanhadas, e tem sido gratificante. Várias igrejas têm enviado seus membros para que possam viver esse dia de missão, esse dia que podem ali prestar esse auxílio a essas vidas através da palavra de Deus. Então, se você está nos escutando, quer participar, depois mande mensagem, que nós estaremos lhe auxiliando nesse meio aí, para que você possa fazer parte junto conosco, somar ali. Por exemplo, nós precisamos de muitas ações. Eu comecei, né, na Cristolândia, auxiliando, cortando cabelo. Eu nunca fui bom de cortar cabelo, mas Deus me deu a graça ali, só pelo desejo de servir. Então, aprendi a fazer bastante coisa, cortar o cabelo, ganhei o maquinário, e fui me envolvendo. Depois eu descobri que precisava de alguém para dirigir o ônibus. Eu tinha a carteira dele. Eu falei assim, não, então não vai ficar esse ônibus parado, não, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí eu falei assim, olha, estou disponível a dirigir o ônibus também. Depois fui falar assim, pastor, a gente precisa tanto de alguém para discipular, alguém para acompanhar esses homens. Então nós ficamos aí bons anos aí, servindo ali, fazendo o discipulado com eles semanalmente. E aconselhamento é outra área que esses alunos precisam muito, porque eles querem projetar a vida deles, eles querem entender, ou seja, como será esses novos passos, e ter ali alguém, um cristão ao seu lado, alguém que vai ler a palavra de Deus, mas também vai orientá-los, isso é muito importante. Então, eu desafio a você, de alguma forma, pastor, eu posso servir, às vezes a agenda é corrida, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, você pode participar. Por exemplo, sexta-feira à noite, essa sexta próxima agora, nós estaremos indo para Cracolândia, levar cobertor, levar sopa. Nós entendemos aí que essa mudança de temperatura aqui em São Paulo, é importante a gente pensar e ter ações estratégicas que alcancem e contemplem essas vidas, para que nós possamos exercer a compaixão e graça. Eu fico pensando ali, quando Jesus usa o texto ali do bom samaritano, quando ele encontra alguém que estava no chão, que tinha sido roubado, que precisava de auxílio, enquanto todos passaram, né, e tem uma música do João Alexandre que ele fala assim, vidros fechados, gestos muros de outro lado. Nós não podemos, a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser assim. E nós temos colocado, eu quero desafiar você a colocar na sua agenda, para você estar ali conosco. Nós temos a oportunidade de chegar ali, falar do amor de Jesus Cristo, distribuir uma sopa, quando nós temos cobertores também. Mas, pastor, eu não posso estar indo, mas eu posso de alguma forma ajudar. Nos procure. Eu quero doar cobertura, eu quero doar agasalhos. Nós temos muita gente que precisa, antes de, às vezes a gente pensar de falar da evangelização pessoal, eles precisam de alguma coisa que vai confortar o seu corpo, que vai dar a estrutura para que eles possam continuar firmes, né? E alguns desses casos a gente chega primeiro com essas ações e depois nós apresentamos, começamos a encaminhar para a Cristolândia até que eles tomam a decisão de permanecer no trilho e agora ser encaminhado para uma das nossas unidades e seguir o tratamento. Então, Deus tem feito muita coisa. Sem os voluntários, eu acredito que seria muito difícil nós realizarmos essas ações. Amém. Amém. Cadê vocês? Aí, Anderson, é você, meu Amém. querido. Amém. Novo, né? Amém. Amém. Eu rapidinho antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho aqui, que tá querendo falar. O pastor Luciano, uma dúvida minha, como né, a gente vê as pessoas lá toda perdida, como que eles assim, eles veem a gente lá, como que é o acesso nosso até eles, né? Se eles aceitam assim, falar de Jesus para eles, né? Se são uma pessoa receptível ou não. Sim, nós, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós sempre quando vamos às ações lá na Cracolândia, nós vamos com essa camiseta aqui, né? Jesus transforma.
Então, quando nós chegamos lá, eles já sabem que a igreja do Senhor Jesus Cristo está junto com eles ali, eles respeitam. Então, mesmo na situação que eles estão, ali nós temos tido essa oportunidade desse acesso. Nós chegamos, fazemos ali nosso louvor, nós distribuímos a sopão, o agasalho ou o cobertor. Eles nos recebem, nos permitem. Nós sabemos que ali tem muitas pessoas, algumas são usuários, outros já não são, outros fazem parte daqueles que vendem. Mas nós não estamos ali para lutar contra pessoas, nós estamos ali para resgatar almas. Então, esse é o nosso desafio. E aqueles que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado, nós estamos tendo a oportunidade de tirá-los. Isso é um trabalho que às vezes vai parecendo ser de formiguinha, mas toda semana, todas as vezes que nós vamos pela autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil, primeiro porque é uma batalha espiritual. A gente está entrando uma região, uma área de guerra espiritual, onde o inimigo tem ali matado, roubado, destruído muitos sonhos, muitos planos. Quando nós olhamos ali, eram pessoas que eram nossos amigos, eram pessoas que fizeram parte da nossa infância, eram pessoas que cantaram conosco no louvor, eram pessoas que serviram, como eu falei, eram pastores, eram servos e servas do Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente caíram. Então, como que nós podemos fazer isso? Graças ao Senhor Jesus, Deus nos dá essa permissão. Então, sempre quando alguém vem para Cristolândia para fazer a busca ativa, para entrar na Cracolândia, nós orientamos essa pessoa para que ela use a camiseta amarela e, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós temos esse livre acesso aí, essa oportunidade. Em outros tempos, Ricardo, era bem interessante porque é o seguinte, quando a pessoa tinha alguma dívida, de alguma forma, com alguém, com tráfico, e ela ia para a Cristolândia, a dívida dela era zelada. Então, assim, lhe permitiam fazer isso. Então, por quê? Porque eles sabem que é o seguinte, quando a pessoa quer sair desse meio, o Senhor Jesus Cristo também dá essa oportunidade, e Ele toca os corações. A gente sabe também que tem muita gente que não soube aproveitar essa oportunidade, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, muitas vidas já foram alcançadas. Amém. Amém. Missionário Anderson, sua vez. Pastor Luciano, qual o desafio que você tem encontrado aqui em São Paulo? Eu sei que você já contou um pouco sua história, seu testemunho. Louvado seja Deus, que eu vi que o pastor passou para nós, né? Ama ser voluntário, uma hora está no ônibus, uma hora está cortando o cabelo. Mas dentro da realidade, entre Brasília e São Paulo, talvez não é diferente, mas talvez até por ser um grande centro, qual tem sido o desafio aí de vocês, né, na questão de coordenação dos voluntários? E uma segunda pergunta, quem são os coordenadores ali da unidade em Indaiatuba? Eu sei que era o Marcão e a Zildinha, eu acho que eles não estão mais lá. Se você me corrige se eu estou falando alguma não verdade sobre isso, tá? Minha pergunta é essa. Sim. Os desafios que nós temos aqui em São Paulo são principalmente pelo estado, o tamanho do estado que nos é apresentado. Nós temos unidade que fica a 600 quilômetros de distância aqui do centro de São Paulo. Mas temos unidades que ficam 40, 50 quilômetros, que parece ser 200 quilômetros também. Porque para atravessar tanto de carro, sinal, pedágio e assim por diante. Então, um dos desafios aqui em São Paulo é essa realidade do deslocamento que nós temos aqui. Se nós precisamos levar um aluno, uma aluna, acaba que se torna dispendioso, mas graças ao Senhor Jesus Cristo nós temos avançado. Esse é um dos fatores. Outra questão é que nós estamos aqui com a maior Cracolândia do Brasil. Então, não tem como você pensar de outra forma. Aqui é uma realidade totalmente diferente. Quando nós olhamos ali em Brasília, existe nos outros estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, em outros locais, existem as cracolândias, existem os espaços ali onde são utilizados, mas não da mesma estrutura, não da mesmo porte que aqui. Então, aqui nós estamos no centro, é uma realidade totalmente diferente e precisa muito desse engajamento aqui da equipe.
Em Indaiatuba, nós estávamos ali com a Isildinha e com o Marcos. Hoje nós estamos com a irmã, com a Neuza. Ela está responsável pela unidade. O Marcos e a Isildinha, hoje eles estão assumindo a unidade de Santana. Aqui nós temos a unidade na fase 2 de Santana, e eles estão conosco aqui dirigindo esse trabalho agora. Beleza. Pastor, Posso perguntar só uma última aqui para ele? pode. Fica à vontade. Eu vou sempre pela questão do tempo, estou indo muito na Cristolândia aí. Eu vou desde 2011, pastor Humberto, pastor Elbi, inclusive certificado aqui, só para mostrar para os irmãos, para a glória de Deus. Vai ter alguma operação, não sei se o pastor já falou, né? Vai ter algumas operações, mas eu conheço como Transcracolândia, que é uma sexta, sábado, domingo. O pastor tem um projeto em cima, o pastor já falou, na verdade, né? Uma data específica. Por exemplo, eu já participei em Madureira, aqui em São Paulo tive a oportunidade de participar em 2018, 2019, e eu vi que a limitação de idade, que é de 18 a 35 anos, eu já passei desse contexto, né? Mas, independente disso, vai ter ou não vai ter? E uma outra pergunta, a questão do radical. Quando vai sair as inscrições? Eu sei que tem que estar na junta de missões, lá no site. Né? Me pergunta muito, tá? Como eu não estou tendo muita frequência na Cristolândia, e aproveitando que o pastor está aí, se puder me passar essas orientações aqui. Tá certo. Primeiro que aqui nós temos chamado Operação Jesus Transforma Cracolândia. E sobre os dados, Anderson, para participar da Operação Jesus Transforma Cracolândia não tem idade. Nós recebemos ali desde adolescentes até pessoas da melhor idade ali conosco, não tem problema nenhum. O que o irmão deve estar entendendo, e que foi feito a partir dos 18 anos aos 35, é para se tornar um radical, para viver realmente um ano no campo missionário. Então, para que ele possa ingressar na junta de missões como missionário, ele precisa ser radical. Então, hoje existe essa limitação. Se você é jovem, adolescente, pastor, eu quero fazer algo a mais por essas vidas, o Senhor Jesus está me chamando para essa área social, está me chamando para fazer a diferença, para discipular essas pessoas, então, você tem 18 a 35 anos, é membro de uma igreja batista, então você vai ser muito bem-vindo a integrar a nossa equipe. Então, isso é para o radical que vai viver, vai estar ali se voluntariando para um ano como missionário na Junta de Missões Nacionais na sua área. Agora, para as ações que a gente chama aqui, que é as Operações Jesus Transforma Cracolândia, que ela tem ali de 3 dias, dependendo da situação, 4 dias, nós estamos fazendo um planejamento para uma mega trans aqui, que ela vai durar ali aproximadamente 3 meses. Então, nessas atividades, todos os voluntários são chamados, vão ser convocados a fazer parte desse tempo que o Senhor tem nos dado. O desafio nosso hoje é que nós queremos, com toda a autoridade do Senhor Jesus Cristo ali, alcançar o maior número de vidas para o Senhor Jesus Cristo. É um desafio muito grande, mas o Senhor Jesus Cristo tem nos dado essa ousadia. Então, nós estaremos divulgando. Nós já realizamos esse ano 2 mini Operação Jesus Transforma Cracolândia. Só que quando nós abrimos as inscrições, rapidamente elas já são preenchidas. Por quê? Nós temos uma quantidade de pessoas que nós temos condições de receber aqui na missão. Por exemplo, se eu colocar 100 pessoas, como é uma Operação Jesus Transforma em outras áreas, eu só com as 100 pessoas já vou estar praticamente com a unidade ali, a Missão Batista já cheia. Então, nós estamos entendendo que o número precisa estar condizente ali com as pessoas. E também, às vezes, é a quantidade de vagas que nós teremos ali. Então, só para ficar claro, todos que desejam participar, que querem se envolver, nós estaremos abrindo e nós vamos estar divulgando ainda, primeiro, logo após o período da campanha de 2023, a campanha de missões, nós estaremos realizando uma nova Operação Jesus Transforma. Nosso sonho ali está com a carreta missionária ali, num ponto estratégico aqui de São Paulo, para que nós possamos
fazer ações ali, ter dentista, ter pastores, ter missionários ali 24 horas ali atuando, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ali nos preparando para fazer algo assim ainda não visto aqui em São Paulo ainda, para realmente o que depender da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós zerarmos ali com vidas ali dentro da Cracolândia. Amém. Pastor, o senhor tinha falado anteriormente sobre a parte de, até que foi o Anderson mesmo que falou, se teve algum problema de recepção, o senhor disse que colocar a amarelinha, né, a camiseta Jesus Transforma já é uma credencial, né, já é respeitada aí, e o senhor falou também uma palavra interessante, que tem as pessoas que vendem, tem aquelas que consomem, tem vários tipos de pessoas aí na Cracolândia, mas vocês não estão aí para fazer guerra com ninguém, tem que salvar vidas. Mas vocês já foram abordados, né? Porque você está tirando ali pessoas, né? Clientes, né? Vamos dizer assim, já foram abordados por alguma usuário não vendedores, traficantes, ou eles respeitam, não tem esse problema lá na Cracolândia. De uma forma geral, irmão Josimar, não. Nós temos tido essa liberdade, esses 14 anos, né, do que nos foi passado, da história aqui da Cristolândia. A Missão Batista, ela nasceu ali na Rua da Cracolândia, onde que era ali ao lado, ali perto da Praça Princesa Isabel, também da Estação Princesa Isabel. Nesse contexto, ela nasce ali, então ela começa com um respeito muito grande, porque muitas das pessoas já passaram por ali, algumas, infelizmente, retornam, mas tem um respeito muito grande, então acabam que nos permitem, né, estar fazendo isso. E uma das coisas que nós temos sentido é que Deus tem nos dado essa ousadia para aquelas pessoas que querem sair, que se permitem ser tratadas por Deus, o Senhor tem aberto essas portas e dado essa liberdade. A gente sabe que a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente apresenta essa liberdade, essa pessoa, ela tem, eu entendo que é uma ação de Deus mesmo, uma ação do Espírito Santo que permite com que essa pessoa, ela tenha essa oportunidade para que ela possa sair do estado, da maneira como ela está e viver ali na orientação do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, assim, você sabe que tem várias histórias lá, várias histórias de pessoas recuperadas, transformadas pelo amor de Deus. Queria saber com o senhor, qual a história que mais marcou lá a sua vida e também a vida das pessoas lá das multimissões nacionais, quando fala Cristolândia. Irmão Ricardo, tem muita. A gente, graças ao Senhor Jesus Cristo, a gente tem visto que a Cristolândia, ela veio para trazer essa transformação através, né, um instrumento de transformação que o Senhor Jesus Cristo tem dado para esse tempo. Nós temos ali, hoje, nós estamos ali com 3 pessoas que já estão deixando a Cristolândia, que estão saindo para trabalhar. Nós temos um que é professor de educação física, esteve até conosco aí no SOS, ele já está dando aula em academia grande aqui em São Paulo. Nós temos ali 2 outros irmãos que foram contratados. Isto nos alegra muito, porque essas pessoas, elas estão terminando o trilho, fizeram todo o processo com a Cristolândia, estão tendo oportunidades. Nós temos pessoas antigas que já passaram pela Cristolândia, foram restauradas, hoje são missionários. Nós temos o caso do Sérgio, da Silvia, que, né, era a bruxa ali da Cracolândia, hoje é a princesa, né, do Senhor Jesus Cristo. Nós temos tantos outros casos de pastores, por exemplo, nós estávamos no acampamento de promotores, nós temos ali casos de pastores que
eram usuários, o Senhor Jesus Cristo os transformou, hoje são servos do Senhor Jesus Cristo, estão com sua família restaurada, transformada. Nós temos ali mulheres que passaram, viveram ali, no caso, por exemplo, o Marco César e a Exildinha mesmo, né? Foi muito lindo ali participar com eles ali do casamento deles. Os dois viveram um período da sua vida ali na Cracolândia, e o Senhor Jesus Cristo os alcançou. Não tem como, assim, a gente mensurar quantas pessoas. Nesse acampamento também estava ali, eu conheci um pouco do Joel. Joel também foi alguém que foi tratado, aprendeu ali a servir ao Senhor Jesus Cristo. Hoje ele é líder dos embaixadores do rei ali de sua região. Então, assim, hoje ele está sendo um diferencial, ele está fazendo a diferença na vida de muitas outras crianças. Então, isso é muito importante, assim, sabe? Isso é um impacto tão grande na nossa vida que nos faz querer continuar, nos faz entender que tem muita vida ainda para ser resgatada. Tem muitos resultados exitosos, né, para esse tempo. Pessoas que estão, por exemplo, eu estava ali com um rapaz e às vezes a gente evita um pouco de comentar, falar um nome pessoal, mas a empresa, ela falou assim, olha, se você for para Cristolândia se tratar, quando você voltar, você vai ter seu emprego novamente. Ele foi, e aí ele passou pelo atendimento agora pelo psiquiatra, voltou, e a empresa já o recontratou, ele está trabalhando, e aí ele vai continuar alguns dias ainda conosco. Então, assim, nós temos visto esses resultados, nós encaminhamos ali para Brasília alguns alunos que também já estão começando a seguir o trilho em outro estado e estão bem, estão servindo ao Senhor. Pastores que, em outro momento, caíram, né, se afastaram do projeto de Deus e Deus está os restaurando, e eles falaram assim, olha, pastor, eu estou tendo a oportunidade hoje de viver realmente, sabe o que é ser igreja, viver, tirar esse tempo para a minha vida, tirar esse tempo para me tratar na presença do Senhor Jesus. Eu tenho usado uma ilustração do que eu entendo sobre ser Cristolândia. A Cristolândia, ela não trata a drogadição, então é o que eu entendo, a forma como eu tenho pensado. Nós ali não tratamos as pessoas que são usuárias de drogas, nós tratamos o que causa. E não é só o que causa a drogadição, o que causa todos os males na vida da pessoa, que causa ali a dependência química, que causa ali a embriaguez, que causa ali a mentira, a prostituição, a fornicação e todas as mazelas na vida de alguém, que é o pecado. Então, qual é a nossa atuação como Cristolândia? É BO, Bíblia e oração. Nós ali ministramos a palavra do Senhor todos os dias, todo momento que nós temos, é missionários, é discipuladores, é relacionamento intencional para alcançar essa pessoa ali para o Senhor Jesus Cristo. É orando com eles nos momentos de dúvida, nos momentos que querem desistir, estamos ali juntos para ministrar ao coração deles, e isso tem sido diferença. Por quê? Se nós tratássemos apenas a drogadição, nós iríamos ver essa pessoa saindo, mas daqui a pouco ela poderia retornar novamente, porque o pecado da prostituição, da pornografia, da mentira estaria ainda ocupando espaço no coração. E a gente sabe que onde o pecado está, não tem como a graça do Senhor se manifestar. Então, quando nós apresentamos de uma maneira totalitária na vida dessa pessoa. Ela vai ser transformada de dentro para fora. Então, quando a gente fala assim, Jesus transforma, é porque ele vai tratar todas as coisas. Não é só a parte de drogas. Nós não tiramos alguém do meio ali do convívio. Nós tiramos alguém que estava envolvido no pecado, e a gente pensar o seguinte, tem muita gente que está envolvido no pecado, mas de uma certa forma a sociedade não condena. A sociedade não acha que isso é importante. Talvez essa pessoa esteja vivendo em um apartamento, numa mansão, ela é uma pessoa bem-sucedida, mas ela está mentindo, ela está prostituindo, ela está envolvida em vários outros pecados e falhas, mas como a sociedade não discrimina, ela vai continuando. Isso é um engano. O que nós pensamos é que nós precisamos tratar o que causa todos os males, que é o pecado. Então, isso é importante, por isso que a Cristolândia tem feito um papel muito importante para esse tempo. Ali nós falamos para elas, né,
que eles precisam tratar o caráter segundo a orientação do Senhor Jesus Cristo, eles precisam ser dependentes da ação do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É contigo, Amém. Anderson. Aqui, antes do nosso irmão Anderson, vamos abrir o chat aqui para ver? Tem as pessoas mandando mensagem aqui. Alexandre Tristão, isso. Ele manda aqui, ó. Anderson, grande amigo. Aqui também tem o outro chat, Claudivan. Graça e paz a todos. Depois tem mais aqui, né? Tem um Gesiel, grande homem de Deus. Gesiel é lá de Brasília. Gesiel é lá de Brasília, é um amigão nosso lá. Ele é um voluntário também na Cristolândia, ele e a família dele. Tem aí, falar, grande homem de Deus. Você tem aqui a nossa irmã Marcela Ribeiro, graça e paz, boa noite. Tem também nosso irmão aqui, Pedrinho, fala, boa noite, meus irmãos. E tem também aqui o Leandro Filho. Ele fala assim, tenho muita vontade de conhecer pessoalmente o projeto. E tem também o Renzo aqui que fala assim, boa noite, graça e paz. Como vocês estão lidando com a migração da Cracolândia? Isso é interessante. Isso tem sido um desafio muito grande, Ricardo. Com essa movimentação que está sendo feita aqui no São Paulo, eles se distanciaram um pouco ali da nossa missão. Então, nem sempre nós temos ali um bom número de pessoas para poder acompanhar, porque eles foram realocados para locais mais distantes. Tem sido um desafio, nós temos que fazer um planejamento, por exemplo, antes de sair para a busca ativa, que nós chamamos, é quando nós vamos ali ao fluxo, onde eles estão, nós mandamos a equipe para saber qual é a rua onde eles estão, para que a gente possa encaminhar nossa equipe missionária e saber se lá é um local seguro, saber se lá nós temos essa facilidade de chegar e anunciar o evangelho ali, de convidar essas pessoas para irem à missão. Às vezes ela está bem distante, a coisa em alguns momentos chega a estar 1 quilômetro ali da Missão Batista. Isso dificulta bastante para a gente. Amém. Amém. Outra pergunta, como está assim, a relação entre a prefeitura e também a Cristolândia? Porque a gente vê no jornal assim, várias ações, né? Policial chegando, batendo as pessoas lá e não sabe, né, para onde vir as pessoas, eles mudam assim, para praça, para ruas vizinhas e isso tudo. Como está sendo essa relação aí? Nós entendemos o seguinte, existe no mesmo processo como igreja, a questão de separação de igreja e Estado. Nós temos uma área que nós atuamos. O Estado ele tem sido e lutado também para ser eficaz nas suas ações. Então, nós entendemos que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, tem algumas coisas e algum desses princípios de dependência química que ele vai precisar ser tratado com medicação. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que tomam medicação controlada, que já tem algum caso de depressão profunda, algum tipo de esquizofrenia. Então, essas pessoas precisam ser encaminhadas para o órgão público que vai ter mais especificidade no tratamento. Algumas delas, elas entram conosco e também há uma transformação e um milagre do Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós atendemos ali, uma emocional, por isso nós temos a psicóloga ali também, e nós também temos assistente social que nos auxilia também nesse processo. Mas entendemos que também muito dessas mazelas que ocorrem está relacionada ao espiritual, essa quebra de relacionamento com Deus. Para a pessoa ser feliz, para que a pessoa possa estar e ser bem-sucedida, ela precisa voltar para o Criador, para aquele que o criou. E é nesse ponto que a igreja ela tem sido atuante e ela tem conseguido trazer resultados exitosos, que nós conseguimos ali proclamar o evangelho, elas entendem esse relacionamento. Muitos desses homens e mulheres que estão ali
na Cracolândia, a gente tem identificado também que nesse período está muito relacionado à paternidade ausente, pais que, infelizmente, por algum motivo, foram ausentes na criação dos filhos, ou uma paternidade abusiva também, que tratou, que lidou de uma forma errada a criação do filho. Então, geralmente leva para esses dois extremos. Quando eles estão conosco na Cristolândia, nós tentamos mostrar essa identidade de um Deus que os ama, e mostrando através da nossa vida, mostrando através dos nossos exemplos. Então, de alguma forma, alguns ali carinhosamente, né, nos falam assim, não, você tem tratado a gente como um pai, vocês têm tratado a gente com carinho, com amor. Então, nós temos buscado esses relacionamentos, e aí dentro dessa área também, que é a área emocional, a física, e tem sido bons resultados, graças ao Senhor Jesus. Amém. Aqui o Enzo aqui mandou aqui, assim, existem outras igrejas com vocês, né, que estão apoiando assim, o trabalho da Cristolândia? E também nosso irmão Valdenir Cabral também, que está falando aqui, a paz e graça e paz. Nosso irmão, grande irmão, nosso irmãozão aí, embaixador do rei aí, nosso irmão Cabral, Anderson, É o melhor Cabral que eu conheço, meu. Ele é bênção. Ele levou lá para Americana. Ele me levou a Americana lá. Ele é bênção. Também. Então, pastor, referente a essa pergunta aqui. Sim. Nós temos algumas igrejas que são parceiras conosco no projeto Cristolândia. Nós gostaríamos de ter essa oportunidade de apresentar mais igrejas. A gente tem uma rotina que às vezes nos puxa bastante. Mas, por exemplo, uma das coisas que a Cristolândia ela é importante é porque nós não cobramos mensalidade de ninguém. A igreja leva o aluno, a pessoa que quer participar, independente da denominação. Às vezes o Estado nos apresenta alguma pessoa que quer, que chega e pede auxílio, então nós oferecemos esse auxílio gratuito. E tem algumas igrejas que contribuem, mas o nosso desejo é que nós possamos alcançar, entendendo o seguinte, que quanto mais nós alcançamos, mais nós conseguimos fazer para essas pessoas. Então, eu vejo que não é só, talvez é encabeçado pelos batistas, mas ele é muito bom quando outros participam desse processo também. Existem formas de estar conosco, por exemplo, tem algumas igrejas que, em alguns momentos, mandam pessoas, missionários, para estar lá conosco, vivendo, entendendo essa realidade, dando suporte, dando apoio também. Amém. Fala aí, Duzimar. Não, agora vem o Anderson. Anderson não falou ainda, você atropelou ele. Fala aí, atropelou você sem querer, que é o chat. O chat está bombando. Não. Pode dar prioridade pro chat que eu acho bom. Isso é bacana. O pessoal tá participando. Pastor, qual o momento que você entendeu? Você já deu um testemunho de tudo que você viu na Cracolândia, na Cristolândia, tanto do Sérgio, tem o Leodemir Eliane também, que a gente hoje está lá no estado do Espírito Santo. Qual momento da sua vida você entendeu, cara? Eu tenho chamado para a Cristolândia, é isso que eu quero para minha vida. Esse momento que você, lógico, que você teve intimamente com Deus, né? E onde que você buscou orientação? Eu creio que você buscou na prática, né? Deu para entender. Mas qual foi o momento da sua vida? Mais especificamente isso daí. Tá, mas Anderson, a sua pergunta, ela está aqui, chocou no mesmo momento com a da Marcela Ribeira. Ela está perguntando assim, qual é a sua motivação para trabalhar na Cristolândia? Deixa eu só explicar um pouquinho do meu contexto. Eu nasci num lar que não era cristão, e pela graça do Senhor Jesus Cristo, abriu-se uma igreja em frente de casa. Então, quando eu abri a porta de casa, já estava a porta da igreja lá, e nós aprendemos desde criança, na escola bíblica dominical, aí a igreja, cultuar, mas meu pai não era convertido, meu pai ainda era dependente químico também, ele bebia, era o problema que ele tinha maior envolvimento com bebida alcoólica, nós não conhecemos outra coisa que ele utilizava, era só apenas a bebida alcoólica mesmo, que nós temos notícia,
Mas aos 9 anos, nós perdemos nosso pai. Ele teve algumas complicações, ele tinha diabetes, ele teve trombose, algumas doenças decorrentes a isso. Mas antes do meu pai falecer, nós tivemos também a alegria de vê-lo chegar aos pés de Jesus. Então, eu tinha 9 anos de idade, uma pessoa chegou e disse assim, olha, Deus está falando que o Senhor vai fazer algo na casa de vocês. E passou uns 15 dias, meu pai nesse momento estava embriagado. Geralmente ele bebia um mês inteiro, parava e ficava o ano inteiro sem encostar em nada de bebida, mas quando ele voltava no outro ano, ele ficava um mês também todo bebendo ali, e de um momento para o outro ele parou. E ele conversou com a minha mãe, falou assim, falou para minha mãe, olha, eu vou aceitar esse Jesus, eu quero sair dessa vida e eu vou entregar minha vida para Jesus. Depois, no sábado, ele conversou com o pastor, e no domingo pela manhã, meu pai partiu. Então, só que antes de partir, minha mãe teve a oportunidade ali de correr, segurar na mão dele e perguntar se ele aceitava Jesus. Ele sorriu, apertou a mão dela, confirmando a entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo e descansou no Senhor. Isso trouxe uma paz para o nosso lar. E o que me chamou a atenção? Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, meus irmãos também não. Nós colocamos isso como meta em nossa vida. Minha mãe também nos ensinou isso muito bem, a não nos envolvermos, porque a gente sabe que é um caminho sem volta. E o que me chamou a atenção para esse lado, essa área, viver isso, estar envolvido com pessoas que perderam o convívio, é o outro lado, o lado da família. Eu falo para eles sempre, olha, eu nunca bebi, eu nunca usei drogas, nunca fumei, mas eu sou o lado da família que anseia, que deseja que vocês retornem, que vocês sejam pais, que vocês consigam exercer essa liderança que o Senhor Jesus Cristo colocou em cada um de vocês. Então, assim, se eu estou aqui, se hoje eu participo disso, é porque, primeiro, o Senhor Jesus Cristo teve compaixão de nós na nossa casa, alcançando meu pai, depois nos permitindo um crescimento livre da drogadição, de se envolvimento com drogas, e o que eu não pude fazer pelo meu pai, né, eu ainda era criança, eu tenho lutado para fazer isso na vida de outros homens. Então, assim, quando eu vejo um pai, um homem, por exemplo, esses homens que estão hoje voltando para sua casa, que hoje podem abraçar os seus filhos, porque Jesus, nesse período, fez uma diferença, nesse período aí, ele transformou a vida deles, ainda em vida, eles podem voltar e abraçar os seus filhos hoje com dignidade, como cristão, isso não tem preço. Então, assim, o que me motiva? O que me motiva é isso, é ver esses homens e mulheres, é ver uma mulher que tinha perdido a guarda dos seus filhos, agora restaurada pelo Senhor Jesus Cristo, e ela dizendo agora, olha, eu estou voltando, eu posso hoje abraçar meus filhos, hoje eu posso cuidar dos meus filhos. Então, isso tem sido, assim, o combustível, né, que tem nos feito arder e queimar por essas vidas, olhar com um olhar diferente, olhar de uma forma diferente. Amém, louvado seja Deus. Você é um caso raro, hein, pastor? Porque a maioria que está envolvido nesses projetos da Cristolândia, a gente passa, como o irmão falou, tem a Silvia, tem o Sérgio, conheci o Robson, o Lodemir LN, o Joel, dentre outros e quantos viveram esse contexto. O irmão não viveu esse contexto na questão do uso da droga, porque eu já passei por isso. Eu já fui usar de maconha e de bebida, tem história de agressão, eu cheguei batendo meu pai, eu sou divorciado, tenho histórico de agressão doméstica à minha esposa, enfim. Eu vivi esse contexto, mas interessante no tocante, que o pastor, ele não precisou de usar essas drogas, mas um ato de compaixão e graça, ou seja, de compadecer com as pessoas, de sentir que as pessoas podem se abraçar, o filho voltar para casa do pai, esse amor tão grande que o pastor tem por essas pessoas, eu creio que realmente motivou o pastor. Muito lindo esse relato, pastor, me edificou, louvado seja Deus. Você é um dos casos raros que eu conheço, né, que, como eu tenho participado lá da Cristolândia quando eu posso, então os relatos que eu ouço são a maioria dos missionários, como o Keilson estava também, eles viveram esse contexto ali da Cristolândia. Mas Deus abençoe, viu, pastor? Amém. Aqui o Enzo, né, está perguntando aqui, qual a importância do apoio da sua família para a sua missão?
sem a família a gente não estaria aqui também, não. Priorizar a família, porque assim, eles estão junto conosco. Minha esposa, ela é coordenadora aqui junto comigo no trabalho, então ela segura as pontas junto conosco também. Da mesma forma, nunca foi envolvida com bebida, com coisas, nenhum tipo de dependência química. E o meu filho, ele faz parte aqui também. Ele é levita, ele nos auxilia aqui, ele está junto conosco nas agendas, ele participa, ele tem crescido assim, envolvido e vendo essa transformação de vida. Mas assim, irmão, nós temos ali muitos radicais que vêm da igreja, que nunca também participaram, que nunca estiveram envolvidos em nenhum tipo de dependência, rapazes e moças, né, que assim não estiveram envolvidos em nenhum tipo de dependência, mas sentiram a chama do Senhor Jesus Cristo para trabalhar com esse público-alvo. Por exemplo, nós recebemos agora do Pará 2 moças que estão conosco servindo ali ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos ali alguns que eram profissionais de outra área, engenheiro, jornalista, alguns que já estavam formando em teologia, mas entenderam que o chamado deles era trabalhar para esse tempo, ser missionário na Cristolândia, e tem desempenhado um papel muito importante. Então, assim, não sou eu o único caso, não, pelo contrário, nós temos muitos homens e mulheres aí de Deus que trabalham na Cristolândia, que não foram dependentes químicos, mas entenderam que o seu chamado é para isso. E tem esse desafio grande, né? Mas o Senhor tem nos dado força. Inclusive, pastor, uma das estratégias que eu uso no evangelismo é levar, porque eu também nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, né? Mas assim, eu entendia quando você ia para as ruas para evangelizar nos nossos projetos missionários, né? Os antigos Promisfés, né? Eu levava sempre uns irmãos da igreja que tinham contato com drogas e com bebidas, né? E eles, quando a gente abordava, eu já chamava eles junto assim, você sabe de que eles estão precisando de palavra, porque daí ele tinha, vamos ver, autoridade para falar, porque ele veio do meio, né? Então, eu usava essa estratégia aí, né, nesses contextos. Uma das perguntas que eu ia fazer, o Enzo fez, que é realmente a tua família, você já respondeu, puxando assim, pastor, tem aí a ação, né, o primeiro abordagem, que nem o irmão falou, tem uma equipe que vai na frente, vê a situação, se é seguro, muito bom isso aí, e com as pessoas que são, de repente, para fazer essa abordagem, traz esse indivíduo, então, eles querendo ser tratados, eles vão para a fase 1, depois vão para a fase 2, e daí, pastor? Alguns voltam para o lar, né, para a sua cidade, talvez eles não são de São Paulo, não são de outras cidades. Como é que é feito, então, essa situação deles irem para a sua casa? Por exemplo, mercado de trabalho, se existe uma situação de parceria com empresas, com PAT, né, para ele ser ressexualizado, né, e ser ingressado novamente no mercado de trabalho, algum curso. Tem muitos profissionais, que nem você já falou aí, muitas pessoas são profissionais, mas perderam os empregos. Como é que é feito, então, essa parceria da Cristolândia? Sim, nós sempre estamos buscando essas parcerias. Igrejas são muito importantes nesse momento. Por exemplo, nós temos uma associação, nós estamos há 2 semanas atrás conversando com a associação e apresentamos a eles nossos desafios. Por exemplo, nós recebemos essa pessoa, ela fica conosco por 2 anos, e nesse período ela precisa ser reconduzida, e nem sempre o mercado ele é aberto para essa inclusão, né, de pessoas que passaram pela dependência química e têm esse olhar. Mas a gente tem encontrado, sim, algumas pessoas que têm tido esse olhar especial, algumas empresas que nem são cristãs e que oferecem essas vagas de emprego. Por exemplo, agora nós estamos aí com a igreja que está contratando 3 ex-alunos
e está feliz com isso. Tem outra igreja que está procurando um aluno que seja instrumentista, porque ela quer dar esse apoio para ele, ela quer também que ele se envolva com a igreja, e ela vai ficar responsável em correr atrás entre seus membros, entre as pessoas ali, de alguém que possa empregá-lo enquanto ele está lá. Então, isso é muito importante, o engajamento da igreja para a restauração e para a transformação dessa vida. Mas também a gente depende muito. Então, por exemplo, nós temos ali algumas empresas, igual o Sebrae e outras instituições que também nos dão apoio com cursos e capacitações, e essa capacitação ela é importante para que esse aluno, muitas vezes eles viveram muitos anos ali, não tiveram a oportunidade de fazer cursos, mas quando eles entram, fazem uma capacitação, eles têm condições de competir agora no mercado de trabalho. Isso tem sido oportuno também. E com o poder público, pastor, o PAT em si, né, tem essa parceria também, não sei se aí tem PAT, né, realmente, aqui eu sei que tem, que São Sebastião, Caraguá, tem PAT, então tem essa situação de fazer cadastro, e assim que quando surge a vaga, né, principalmente nós aqui no litoral, que é questão de turismo, né, tem aquela temporada, contrata, tem aí também ou não? Não, aqui nós encaminhamos normalmente, ainda não conseguimos esses vínculos aqui com o poder público para fazer esse encaminhamento e ter, por exemplo, a perspectiva de vagas. Mas por isso que a gente tem esse contato com as igrejas e, por exemplo, entendendo que na região aí do litoral tem essa possibilidade de nós encaminharmos os currículos e encaminhar esse aluno para ele fazer parte desse processo, isso é muito importante, porque a gente entende que esse aluno, ele saindo empregado, ele tendo condições e sendo acompanhado por uma igreja, a possibilidade dele manter-se firme e manter-se, né, sem recaídas é muito maior, porque ele vai ter um apoio, suporte. Por exemplo, no caso dos homens, eu tenho sempre falado, olha, a igreja, ela precisa abraçá-lo. Por exemplo, a união de homens, ela precisa, sabe, em todo momento que ele estiver ali, ó, vem cá, vai ter uma atividade, vamos fazer isso aqui, vai ter um churrasco, vai ter algo importante, envolvê-los em outro ambiente, né, que seja saudável, que seja de edificação, de conforto. Por exemplo, o ambiente que talvez os conduziu para a vida de drogas, vida de uso de dependência química, foi um ambiente que não favoreceu isso. Agora, apresentá-lo a outra realidade, isso é muito importante. Ô, pastor, então existe uma lacuna aí, né, nessa finalização de mercado de trabalho, né? Ainda existe. Esse apoio aí, né? Existe aí uma situação que poderia de fazer um projeto, levar para a Junta de Missões Nacionais, então, para fazer vamos dizer assim, um fechamento disso aí, né? Porque realmente em nossas igrejas existe, além de existir pessoas, empresários, aqueles que são chefes de departamento, existe também o irmão comum, né? Aquele que trabalha em uma empresa, sabe que tem uma vaga, essa situação, leva um currículo, tem a situação de concurso público, né? Por exemplo, em Caraguá vai ter agora em São Sebastião concurso público, levar para que preste concurso, uma envia, essa situação. Então, teria que ter um fechamento nessa situação para fechar com chave de ouro, né? Isso, irmão Josimar, esse seria o nosso desafio. Isso aí é o que nós temos lutado, orado para que isso aconteça. Quando nós temos uma rede maior de apoio, por exemplo, nós aqui temos algumas necessidades. Então, por exemplo, algumas associações, igrejas, elas atuam nessas necessidades, mas a gente sabe que a demanda é muito grande. Nós trabalhamos aí com quase 200 alunos. Então, para alcançar isso, uma coisa que a gente tem feito é parceria também com faculdades. Algumas faculdades, elas têm nos disponibilizado cursos gratuitos para os alunos. Então, isso é importante também. Você saber que ali
tem alguns deles que saíram da drogadição, fizeram uma faculdade ou de teologia, ou uma faculdade, né, por algum órgão, alguma faculdade que não é cristã, mas que ofereceu as vagas, disponibilizou, e você vê essa pessoa formada. Isso é muito importante, né, para a gente. Né? E principalmente vamos dizer assim, o aluno, né? Porque isso aí ele deixa ele mais confiante, mais trabalha a cabeça, tem um horizonte melhor, né? Porque para não dar aquela recaída, né? Não sei como é que é isso, mas é basicamente isso. Se sente valorizado e com novos amigos, aquelas parcerias que levantem ele, tirem ele desse caminho, para que ele não volte, né? É isso aí, muito boa conversa, muito boa conversa. A última pergunta que eu ia falar para o senhor, já não vou falar mais, deixar aí para o Anderson e para o Ricardo. Pastor, qual que é eu sei que o senhor falou no começo alguma coisa sobre ações, né, que o senhor tem sonhos em fazer, mas os projetos em si, né, de avanço da unidade, principalmente da unidade do senhor, qual que é a perspectiva de avanço, de crescimento, de envolvimento nessas ações? Por exemplo, uma forma de engajamento que eu quero convidar as igrejas, a você que está nos escutando aí. Nós temos um sonho de aumentarmos a capacidade, nós queremos chegar aí, se Deus assim nos permitir, talvez ao final desse ano, até o começo do ano que vem, em 400 alunos no mesmo tempo, acompanhando, cuidando de 400 alunos. Isso parece que é uma realidade que é fora da curva, mas a gente sabe que o Senhor Jesus, ele ama essas pessoas, e nós também devemos amar essas pessoas. E o que me impede, às vezes, de conseguir chegar a isso? Para cada 10 alunos, eu preciso ter um missionário. Então, por exemplo, hoje eu só consigo atender até 200 alunos pela capacidade de missionários que estão conosco. Isso trabalha um pouco com a área da saúde, que é aquele nivelamento de um profissional para cada 10 alunos. Então, nós precisamos aqui de mais radicais, mais pessoas que venham para o campo. Então, se você falar assim, pastor, o que a minha vida significa para o campo? Se eu vier para o campo, de cara, nós podemos acolher mais 10 pessoas em uma das nossas unidades. De cara, a sua vida, vai representar ali mais 10 pessoas que podem sair da rua e poder ser acompanhadas, ser tratadas, ser discipuladas, porque você vai fazer parte desse processo. Se você é jovem, de 18 até os 35 anos, e quer fazer parte desse tempo, a sua vida, ela vai representar mais 10 vidas que vão poder sair daquela situação a qual elas estão. Então, mas pastor, eu sou voluntário, eu quero ser um voluntário, eu quero tirar tempo também. Isso vai ser muito importante, porque quando a gente pensa em cuidar de 200 pessoas, nós precisamos de um acompanhamento mais um a um, sabe? Sentar, conversar. E, por exemplo, aquela pregação para 100, 200 pessoas, ela não vai ter tanta eficácia, porque a gente sabe que cada um tem uma realidade. Tem gente que viveu pouco tempo na drogadição. Tem gente que já tem capacidade de estudo, tem já formação. Nós temos ali pessoas com nível superior em várias áreas, mas tem gente que não tem nem o ensino fundamental ainda. Então, precisa ser um atendimento individualizado, com um atendimento assim, com paciência, com amor, sabe, exercendo ali os dons e o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, para a vida daquele aluno, daquele acolhido. Legal, pastor. Só mais um, último. Garanto que é o último, hein, Anderson? O último rapaz. Qual é o gasto assim, de quantidade de alimentos que você tem por dia ou por final de semana? De arroz, de feijão, macarrão, só para a gente ter uma ideia, professor. Aproximadamente, nós gastamos ali em torno de cada unidade, por exemplo, por dia, a média de 10 quilos, por exemplo, na Missão Batista, 10 quilos de arroz, 2 a 3 quilos de feijão,
proteína, nós calculamos ali um pedaço aqui chama aqui em São Paulo de mistura. Nós recebemos doações de algumas verdurões, de algumas outras coisas que também nos auxiliam, e fora as outras demandas. Então, assim, todos os dias são dias de desafios, dias de milagre. Então, por exemplo, tem as igrejas que ajudam, que apoiam, mas muitas vezes nós temos que levantar e fazer campanha, levantar entre as igrejas, mandar mensagem para as igrejas, para parceiros, para que possam nos auxiliar. Por exemplo, em média, 10 quilos de arroz por dia em cada uma das nossas unidades. Isso aí representa muita coisa. Valeu, pastor. Obrigado. Deus abençoe o senhor aí. Tá com o Ricardo e tá com o Anderson. Amém. Vai lá, Anderson, passa a bola para ti. Bora lá, vamos lá. Como está a questão do agendamento do Coral da Cristolândia, pastor? E os irmãos estão falando com essa dificuldade. O Rafael, que ele é ministro aí, ele se formou, tá? Ele é ministro aí do Coral, conheço ele. E a Cristolândia, ela tinha uma parceria em 2017. Eu tentei a camisa com a Anhanguera. Agora não sei como é que está funcionando. Pelo que o pastor falou, às vezes tem, às vezes não tem, né? Mas fora isso daí, como é que está a questão do agendamento? Às vezes o pessoal pergunta, irmão Anderson, como é que a gente faz para agendando o Coral da Cristolândia, por exemplo, de São Paulo? Eu sei que a gente agendou aqui mês passado com Suzano, porque eu, como eu moro em Mogi das Cruzes, é mais próximo, porque os gestores são o Romário e a Enéia. Mas como que está em São Paulo? Está tendo agendamento? Pode agendar ou não? Nós temos o agendamento unificado. Eu coloquei o número no nosso chat aí, para vocês poderem enviar mensagens e fazer o agendamento. Está aí nosso número. Você pode, 11 93 355 5467. E estará conversando com a nossa missionária, e ela estará fazendo esse encaminhamento para da unidade mais próxima, para que esteja aí na sua igreja, para que venha dar o testemunho, levar o coro da Cristolândia, o coral da Cristolândia, levar ali o grupo de louvor da Cristolândia. Nós temos ali, entre os alunos, entre os missionários ali, que nós formamos ali uma equipe ali que faz um louvor abençoado. Então, eu coloquei aqui, se você quiser depois mandar uma mensagem, a nossa missionária que está responsável pelo agendamento, ela vai dar continuidade a essa conversa, e se Deus assim permitir, breve, nós estaremos aí junto com vocês. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, o ministério, esse chamado lindo que você tem. Que Deus continue cuidando de você e de sua família e do ministério. Um abraço. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém, pastor. Amém, pastor. Passa de novo o contato aí, né? Aí já coloca aqui no chat ao vivo aqui. É 011... Eu coloquei no chat aí, dá uma olhada no chat. Não, mas não chegou aqui. 11 93355 93355 5467. 5467. Esse aqui é da onde? Da Cristolândia? É de São Paulo mesmo? Da Cristolândia. É o agendamento Cristolândia geral. Vamos lá. Deixa eu aparecer já, quer ver? Vamos lá. Olha lá. É isso aí? 011 Isso. 933 555 467. Isso. Aí esse contato aí, a pessoa pode ofertar, pode ir. Isso. Funciona Será orientado, sim. Nós temos também o Pix da Cristolândia. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E eu encaminho aqui para vocês. Se você quiser ofertar para a Cristolândia, para que a gente possa... Deixa eu encaminhar aqui. Já estou mandando aqui. Quero fazer uma pergunta para o Ricardo. Ô, Ricardo, no chat aí, é Alexandre ou é Alex Tristão? Alexandre? Aqui está escrito Alexander Tristão. Então, ele é ex-aluno, eu não sei se ele está no projeto, é ele e a Rafa. Na Praia Grande. Ah, tá, Praia Grande. Agora lembrei dele, do Alex.
faz. E a Marcela é membro de Vila Cinta. E tem José também, aqui também tem José Lopes. É o Zé Lopes, foi aluno também. Gente boa. Glória. Isso aí. Eu te mandei aí no Zap, Ricardo, tá? Está aí nosso agência bancária e o Pix. Só lembrar que nós não recebemos nenhuma oferta em conta pessoal. Toda oferta ela é encaminhada para uma conta da Cristolândia, específica da Cristolândia, porque nós prestamos conta à Junta de Missões Nacionais e também nós prestamos conta à Convenção Batista Brasileira. Então, quando se faz uma oferta, ela precisa ter toda a transparência, toda a tranquilidade que aquela pessoa que está ofertando, esse valor chegará, né, ao destino. Então, aqui a agência, o Bradesco, né, é o 0226-7, e a conta corrente é 0017-979 de 5. E o nosso Pix é o 5511-94954-1469. Amém. Maravilha, já está lá já. Já está no chat ao vivo. Se os irmãos aí sentiram no coração, porque isso não é fácil, não, queridos irmãos. É um trabalho muito assim, muito cansativo, né, pastor? Cansativo demais, requer muito esforço e assim, dependemos de assim, doações, né, pastor? Isso. Não ajuda em nada, né? É tudo doação. Nós não recebemos nenhuma verba de estado ou município. Tudo que é feito são parcerias, são pessoas que já foram alunos que ofertam, são pessoas que já tiveram alguém da família que participou e elas se sentem assim tão agradecidas, elas ofertam. As igrejas que se envolvem, fazem campanha, por exemplo, nós teremos o sopão e nós teremos a distribuição de cobertores. Só vamos conseguir fazer isso se nós temos doações. Então, as igrejas ofertam, doam, ali levantam dinheiro. Olha, esse dinheiro aqui é específico para o sopão da próxima sexta-feira. Então, nós vamos ali comprar os alimentos necessários para que possamos realizar essas ações. Então, você pode estar nos ofertando e acompanhando ali nosso Instagram, que é do Cristolândia São Paulo, e você vai entender um pouquinho dos desafios e vai visualizar que a sua ação está chegando no devido fim. Amém. Amém, glória a Deus. Mais pergunta, meus irmãos? Foi muito bom mesmo. Deu aqui 1h23. Foi muito rápido, né? E foi muito bom mesmo. Nossa, foi uma lição de vida, aprendizado enorme. E várias pessoas aqui no chat falando, perguntando, interagindo. Isso Deus é muito bom. Conversa abençoada. Deus abençoe o pastor Luciano, o Anderson e você, viu, Ricardinho? Aqui, por exemplo, o Alex Tristão, né? Alexander Tristão, ele é o nosso gestor ali da unidade Praia Grande. É uma bênção ali do Senhor Jesus Cristo que está ali conosco servindo, tem encarado também esses desafios aí. Ele passou, né, pela Cristolândia, mas hoje é um vencedor. Então, assim, se a gente fala do que a Cristolândia faz, é isso. Olha aí, a vida dele aí está aí nos acompanhando. É uma bênção do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós só temos a glorificar. E continuar, porque enquanto tiver alguém ali na rua, enquanto tiver alguém ali, nós temos ainda um chamado, nós temos um desafio ainda. Tem uma frase que nós repetimos, né, muito, que é a Cracolândia vai virar Cristolândia. Então, se eu falo isso com convicção, ainda meu trabalho não terminou. O nosso trabalho não terminou. Se eu entendo que para ele se tornar a Cristolândia, eu não posso ver mais nenhuma pessoa na rua. Então, nós temos um desafio muito grande. Sozinhos não temos como fazer nada, né? Vamos fazer, e vai ser muito pouco, mas se a gente tiver um apoio das igrejas, de você que está nos ouvindo aí, você que escutou esse testemunho nosso e entende que pode participar de alguma forma, pode levar a sua igreja a levantar ofertas específicas, a apoiar, por exemplo, olha, queremos a partir de hoje levantar
um valor fixo para a Cristolândia. Pastor, eu quero passar a assumir aqui, por exemplo, o arroz, eu quero assumir aqui o feijão, o que vocês estão precisando? Nós estaremos encaminhando para você e você também pode participar. Nós ficamos muito felizes quando a igreja se envolveu ali na SOS São Sebastião. Foi tanta doação, foi tanta coisa que o Senhor fez. Então, assim, quando a gente entende as necessidades, o Senhor levanta o coração, abre o coração das pessoas, elas participam. E falar hoje sobre a Cristolândia, isso é muito importante, porque quando nós temos mais recursos, se você que está nos escutando aí quer ser um radical, quer se envolver, quer participar desse processo, vamos pensar agora, só agora eu posso abrir mais 10 vagas, só que não é só isso. Em 2 anos, você já vai ter muitas outras vidas que entraram porque você se disponibilizou a servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu falo assim, olha, dê valor ao chamado seu, ao desafio de servir ao Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que, no final, vão ter muitas vidas que foram tocadas, impactadas por você. Tá aí mesmo, pastor. Sobre até, né, tô vendo aí o Cláudio João participando, ele é um mobilizador ali da PIB da Ilhabela, um camarada que vive missões também, ele e a igreja, muitos irmãos ali, né, tem um coração, né, pastor? E quando o senhor falou assim em um povo de Deus doar, a gente ia ali no SOS, o senhor até citou, o povo de Deus, né, ele é generoso. Então, na hora que esse povo se ajunta para abençoar, ninguém segura, né? Ninguém segura. Foi muito abençoador aquele momento. E essa associação aí nos ensinou muito. A associação 14 ou 15 igrejas, mas que conseguiu fazer uma ação assim para mostrar para o mundo, né, que o Senhor, quando levanta aqueles pequenos homens, Davis, né, para derrubar gigante. O gigante era uma catástrofe, o gigante era um desafio muito grande, mas o Senhor deu força. Então, eu falo assim, o desafio é essa associação também, né, se envolver com a Cristolândia. Quero fazer assim, olha, fale um pouco, nós vamos ter a campanha de missões agora, chame os nossos missionários para poder testemunhar, para dar aí o testemunho, para levantar recursos, para que nós possamos dar continuidade. Nós queremos chegar a 400 alunos, isso assim, não é porque nós queremos falar de números, estamos falando de vidas. 400 vidas que vão estar escutando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito impactante. Então, nós vamos precisar de ajuda. Então, a gente às vezes fica esperando as grandes igrejas, os grandes empresários. Não, o Senhor Jesus Cristo mostra que ali aquela mulherzinha ali da moedinha, né, foi lá e ofertou tudo que tinha. E ela falou assim, ela deu muito mais do que todos os demais, porque ela fez com o coração. Então, o desafio é essa associação que eu amo, conheço, né, muitos pastores aí, nós tivemos o privilégio de servir em uma ação. Eu depois tive o privilégio de descansar uns dias aí na região, foi muito bom para mim e para minha família, e fico feliz hoje de compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito aqui em São Paulo, né? Através da sua igreja, através do seu ministério, através das igrejas aí que se representam. Amém, pastor. A recíproca é verdadeira, viu? Começou, né? Agora a campanha de missões aí, muitas igrejas, inclusive a PIB de Ilhabela, tá com a ação já bem arrojada nesses últimos 3 meses aí, já vai começar com Lava Rápido, missionária ali, já no próximo sábado, e nós temos já um encontro de mobilizadores e promotores já no dia 16, vai vir 2 missionários, mais a irmã Ruth Cruz vai estar aqui, então a gente vai estar fazendo a nossa parte por aqui também para abençoar os irmãos. E, inclusive, na nossa região aqui, tem o José Emerson, aqui da Segunda Igreja Batista, em São Sebastião, que foi aluno aí da Praia Grande, né? Foi recuperado, está fazendo faculdade teológica, então está ajudando muito ali o pastor Renato ali, na Segunda Igreja Batista ali também. Então, temos frutos também daí desse glorioso trabalho, em nome de Jesus. Aí estou vendo aí o José Lopes, né, que foi
a vida dele foi mudada na Cristolândia, então, assim, ficamos felizes, é isso aí. Se hoje a gente tem aí, ó, estou falando aqui, o respaldo está aí, ó. São homens de Deus, são mulheres de Deus que as suas vidas foram reescritas por essa oportunidade. Então, eu só posso dizer o seguinte: contribua, vale a pena. Vale Isso a não tem preço, né, pena. pastor? Não tem preço. Não tem preço, não. Não tem, de forma nenhuma. Não tem preço, não. Não tem Pastor, essa última pergunta mesmo, prometo para o senhor. Setembro, outubro é mês de missões nacionais. E assim, como faz para uma igreja convidar um missionário assim, convidar o senhor, a irmã Silva, ou se não, né, Sérgio? Esse mesmo número que eu passei aí, esse 933555467, esse mesmo número que nós disponibilizamos é o número de agendamento, tanto para ir à Cristolândia, como também para receber um dos nossos missionários. E lembrando que não é só no período de campanha, nós temos demandas todo ano nós temos demandas, precisamos, ir às igrejas, falar do amor do Senhor Jesus Cristo, lembrar a igreja da importância de ser participativa com a Cristolândia. Então, se você anote esse número aí, coloque ele ali para você sempre estar orando por nós, e tem alguma doação, tem algo que você entenda que é importante para a Cristolândia, se estiver no nosso alcance, nós vamos buscar, ou, por exemplo, se tiver alguém que esteja vindo, vai nos direcionar a essas doações de roupa, agasalho, cobertores, alimentação. Às vezes você está sabendo de algum local que está doando, fazendo doações de alimentação, vai chegar a essas vidas. Pode ter certeza que Deus vai nos dar essa oportunidade de alcançar essas vidas, e se Deus assim permitir. A gente fala assim, eu preciso, para chegar até eles, eu preciso levar o alimento. Não adianta eu só falar do amor do Senhor Jesus Cristo de mão vazia. Eles estão passando necessidade naquele momento, estão passando frio naquele momento. Então, naquele momento, eu preciso estender a mão, eu preciso abençoar. Enquanto eu vou fazendo isso, eu tenho a oportunidade de falar: olha, quem me mandou aqui foi o Senhor Jesus, e Ele te ama. Quem me mandou aqui foi vidas que estão orando por você, estão intercedendo por você. Então, e eles querem contribuir com a sua vida. Então, sim, isso é muito importante. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu tô muito feliz mesmo de receber o pastor aqui. Foi assim, estava no acampamento, falei, pastor, quer participar do Resenha Caiçara? E falou assim, na hora, vamos sim, bora. Oxe, conte comigo aí. E foi assim. Olha, Ricardo, o Claudio Ivan falando, dia 16, hein, Ricardinho? Dia 16 lá na PIB da Ilhabela, hein? Promotores e mobilizadores, hein? Vamos lá. O pastor Luciano está convidado também. Se quiser aparecer lá, vamos embora. Eu vou estar em Sergipe, mês de setembro todo ali em Sergipe, ali levando a palavra do Senhor Jesus Cristo, levantando radicais. Orem por nós, porque assim, nosso desafio, nós queremos até esse ano levantarmos ali pelo menos, irmãos, 20 radicais. Desafio a associação aí nessa reunião aí a falar da importância de ser um radical. Queiram convidar, ou seja, um dos nossos missionários aqui, nós encaminharemos ali um dos missionários para estar aí com vocês para esse momento, vai ser muito importante, alguém falar da Cristolândia ali, que está vivendo na Cristolândia ali. Então, se vocês querem, pastor, irmão Josimar, só nos mandar mensagem aí para mim, ou por esse número que nós colocamos ali, nós vamos estar encaminhando um dos nossos missionários. Vai ser um momento muito grande ali, muito importante ali com os promotores, ali com as igrejas se representarem ali, falar das nossas necessidades e, desafiar, impactar a associação a investir, a participar desse projeto. A palavra do Senhor nos chama a atenção assim, que o evangelho começaria a ser pregado na Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente precisa enviar missionários para missões mundiais.
a gente precisa mandar missionários, a gente precisa contribuir para as pessoas que estão em outras regiões, a gente precisa contribuir também para o nosso país, né, para o nosso Brasil, e nós também precisamos investir aqui na nossa Judéia, no lugar onde que nós estamos. Então, aqui também é importante. Então, todas as 3 áreas, todas elas são importantes. Então, assim, só não esqueçam de que nossa Judéia, ela é importante, porque se Deus assim permitir, daqui a pouco a gente não vai ter mais vidas ali na Cracolândia. Não vai mais nem existir Cracolândia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso aí, tem que crer, né? É isso aí, Crer. pastor. Muito obrigado pelo papo abençoador, viu, pastor? Obrigado. Amém. Aí pelo papo abençoador, o Ricardinho também. Amém, amém, irmão Anderson. Você quer falar algo? Eu Não, gente. Não, já satisfeito. dou como satisfeito, para Deus. Quando é Cristolândia, meu amigo, tamo junto, cara. Parceria sempre, para a glória de Deus. Amém. Amém. Amém, 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 pastor. Assim, foi muita alegria. O nosso resenha hoje deu 1h36 de resenha. Ó, foi um tempo muito bom e foi muito rápido, né? Você conversar, envolver. A gente aprendeu muito, pastor. Nós aprendemos muito e a gente temos assim o Senhor como referência, esse homem de Deus em nossas vidas, né? É uma pessoa que largou assim tudo na vida de sua esposa, tinha um trabalho, né? Assim, um cargo bom, né? Na prefeitura, né? Ela trabalhava no Direitos Humanos, lá em Brasília, e eu pastoreava uma igreja de um bom porte. Mas, assim, o chamado de Deus é onde que ele tem amado aquelas pessoas, e nós entendemos que era tempo de nós deixarmos isso, né, levantar tenda, e é onde que o Senhor está, onde o Senhor está levantando o movimento, está fazendo, ou seja, quer que nós estejamos. E a igreja onde que nós pastorearmos foi bem atendida. Hoje tem um pastor que ama aquele rebanho, né, Deus tem nos suprido nisso. Hoje realmente servir ao Senhor onde que Ele quer. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Irmão Osmar, satisfeito? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês todos aí, viu? Muito bom papo, abençoador. E vamos pro próximo. Essa é uma última pergunta, né? Não é pergunta, uma palavra de esperança para as pessoas assim que estão ouvindo. Às vezes a pessoa assim tem um chamado, tem um dom, mas algo tem um empecilho na vida dela ainda. Qual a palavra de esperança você traz para elas hoje? A pessoa que tem um chamado, mas ainda não tem esse start, né? Sim, nós pregamos o acampamento de promotores aqui do estado de São Paulo no sábado, e Deus nos conduziu a levar uma mensagem ali em Mateus capítulo 28, a grande comissão. E o Senhor Jesus Cristo tinha falado aos seus discípulos para que eles pudessem aguardar ali no Monte da Galileia. E esse desafio para eles foi importante, por quê? Porque através dali Deus estaria dirigindo seus passos, orientando nas próximas ações que eles teriam que tomar para seguir as suas vidas. Eu quero dizer para você, se você tem o chamado do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 26, versículo 32 e 33, Deus desafia Jesus Cristo, ele fala, olha, eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar e vou aguardar vocês ali na Galileia e ali no monte, ali onde que ele tinha designado. E Pedro fala assim, não, Senhor. E aí Jesus tinha falado, olha, mas muitos vão abandonar, muitos vão desertar. E Pedro fala, eu de jeito nenhum, jamais te abandonarei. Isso me fez pensar o seguinte, é um desafio para que nós possamos pensar assim, o Senhor tem um chamado para cada um de nós.
E em cada uma das suas áreas, nós não podemos desertar. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo nos convocou, por exemplo, se eu vou usar essa mesma ilustração para o quartel, se houver uma convocação hoje, se eu fugir, eu estou desertando. Então, se Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, nos convocou, eu não posso desertar de forma nenhuma, eu tenho que ir, ou seja, porque Ele está. Só que a diferença é o seguinte, é que Jesus Cristo, aquele que mesmo que chama, Ele anda com você e Ele está à sua frente. Quando os discípulos chegaram ao Monte da Galileia, Jesus já estava lá. Então, ou seja, fique tranquilo. Se Deus está te chamando, Ele vai pagar a conta. Se Jesus está te chamando, Ele vai tratar das coisas que você precisa. Eu falei ali, se Jesus Cristo te chamou, e aí vier a tempestade, Ele vai estar dentro do barco. Ou, se Ele não estiver dentro do barco, Ele vai andar sobre as águas até onde você está. Não importa a circunstância. Importa que você possa colocar a sua vida na dependência do Senhor Jesus Cristo. Importa que você confie que aquele que te chama, Ele vai te capacitar, Ele vai dar estrutura, Ele vai te abençoar nesse processo de servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu e minha família, nós entendemos, ou seja, que o melhor lugar do mundo para nós estarmos não era na segurança de um concurso, de um serviço público, a melhor segurança, numa igreja bem estruturada, a melhor segurança que nós temos é estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que seja aqui na Cracolândia, mesmo que seja trabalhando com esse público, o melhor lugar, o que nos faz feliz, é quando nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem um chamado do Senhor Jesus Cristo, é ir para o sertão, é ir para a Amazônia, é ir para o Rio Grande do Sul, ou ir para a Cristolândia. Então, que você não deserte, né? não fuja do chamado do Senhor Jesus Cristo, não seja um desertor, mas seja alguém que tem um chamado e que está disponível para ir aonde o Senhor Jesus Cristo chamar. Tem uma música do cantor cristão que diz assim, se tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. É isso aí. Seguirei, meu. Amém. Amém. Glória a Deus. Se passou mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua presença. Irmão Josimar, muito obrigado também. Irmão Anderson Rapazzi, missionário do trem, muito obrigado. Missionário mobilizador voluntário, tá, irmão? Do trem. É isso, missionário mobilizador voluntário, isso aí. Muito obrigado mais uma vez, né? E que Deus abençoe também as pessoas ouvintes também, né? Que Deus abençoe a cada um. E também se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não perca essa oportunidade. Olha para você hoje, para vocês verem como o Resenha foi tão abençoado. Que experiência de vida enorme. Foi bênção. Um homem que deixou todas as coisas para trás para fazer a vontade de Deus. Uma família que diz, eis-me aqui. E estão fazendo a diferença no estado de São Paulo. E Deus conta com a sua vida também para você fazer a diferença. Se você entrou aqui nessa live, não se esqueça, inscreva-se, dá aquele like, comente e compartilhe, porque é tudo de graça e queremos alcançar mais pessoas para Cristo Jesus. Boa noite mais uma vez, boa noite os irmãos ouvintes, muito obrigado e que Deus abençoe, queridos. Cada um de vocês. Esse foi o nosso Resenha Caiçara no dia de hoje. Até a paz e até o próximo Resenha Caiçara semana que vem, esse mesmo horário, esse mesmo canal.